Boa tarde. Hoje o assunto vai ser concordância nominal, tá? Eu escolhi esse assunto para fazer revisão porque realmente concordância nominal é importante, porém é um assunto chato, são muitas regras e a gente sempre tem que estar batendo nesse assunto, tá bom? Então eu vou compartilhar aqui para a gente poder dar uma olhadinha, tá? Vamos lá. Concordância nominal, existem dois tipos de concordância, a nominal e a verbal. A verbal, ela não está na nossa ementa. A verbal, ela trata, é a relação que tem o verbo com o sujeito, né? Por exemplo, nós fomos à igreja, por exemplo. Então, nós fomos. O fomos é o verbo e o nós é o sujeito. Não é isso que nós vamos ver. Nós vamos ver a concordância que tem entre os nomes, que é aqui, ó, tá, ó. É sintonia, tá, entre os nomes, tá bom? Concordância, né? Sujeito. É, eu vou falar de outra forma, conquistar aqui. Existem 10 classes gramaticais, tá? Artigo, substantivo, adjetivo, pronome, verbo e numeral. Eu vou até pegar, vou chamar o Load aqui, tá bom? Vocês têm acesso, vocês, eu acho, eu vou concordar, deixa eu, com- é, é, com- é, vocês têm acesso a tudo que eu escrevo, né? Então, existem 10 tipos de classes gramaticais, de classes gramaticais. Artigo, substantivo, artigo, substantivo, pronome, verbo, artigo, pronome, verbo, numeral. Artigo, artigo, substantivo, pronome, verbo, numeral. Artigo, substantivo, pronome, adjetivo. Adjetivo. Essas daí são as classes que variam, né? Variam por plural, variam de pessoa, ela, ele, né? E as classes que não variam, que são invariáveis, sabe? Que elas não mudam, que são preposição, conjunção, interjeição e advérbio. Advérbio. Bom, está aí escrito. Vamos voltar para a nossa concordância verbal lá, aqui, tá bom? E vamos para a regra básica. A regra básica, gente, é muito simples, tá? Todos os elementos, tá? Que variam, né? O artigo, o substantivo, o adjetivo, o pronome, né? O pronome adjetivo, o adjetivo, né? Eles vão ao plural, tá bom? Eles se rela- que ele se rela- que eles se referem, eles que se referem ao substantivo, né? Eles vão ao plural. Olha aqui, o adjetivo, o artigo, o numeral, né? O numeral também, né? O numeral o numeral também, né? Varia, né? Nesse caso aqui, o numeral porque o numeral é um, 2, 3, 4. É isso que eu estou falando, né? Um, 2, 3, 4. Ele não varia, tá? Ele só vai entrar nesse sistema aqui, por exemplo, um menino. Se tem dois meninos, então dois meninos. É nesse sentido que varia, tá? Mas a palavra dois, ela é invariável, entendeu? Ela não varia, tá? Mas nesse sentido aqui, ela varia em relação em relação ao sujeito, a relação que ela tem com o nome, com o sujeito, com o substantivo, tá? Sujeito não, com o substantivo. Ó, o adjetivo, o artigo, o numeral e o pronome adjetivo concordam em gênero e número com o substantivo ao qual se refere. Aqui, ó, um artigo
e um adjetivo. E aqui tem um substantivo, tá? Então, todos eles vão ao plural, tá? Como está aqui o plural deles, tá? E aí vocês podem observar os outros. Lembrando a vocês que essa gravação, ela é melhor para computador. Então, quem tiver com telefone celular, então dá uma pausa, escreve se precisar, tá bom? E quando estiver em casa, assiste no computador, tá bom? Vamos lá agora para a primeira situação, né? A primeira situação, a primeira regra, né? Porque são várias, tá? O adjetivo, quando ele está posposto, quando ele vem depois, tá? De dois ou mais substantivos. Nesse caso, tá? Existem duas situações, tá? Quando ele é do mesmo gênero, tá? Entendeu? Por exemplo, ela tem marido e filho, né? Marido e filho são do mesmo gênero. Então, vai acontecer o seguinte: quando está no mesmo gênero, vai ao plural, tá? Ou então vai concordar com o mais próximo, tá bom? Se está do mesmo gênero, então não tem por que dizer se o mais próximo é singular, é feminino ou masculino, porque é do mesmo gênero, né? Tá aqui, ó, o marido e filho dedicado, ó, dedicado, né? Ou marido e filho dedicados, tá bom? Agora, a próxima situação é quando os substantivos são de gêneros diferentes, que é diferente do caso anterior. No caso anterior, os substantivos são do mesmo gênero, tá? Aqui, jornais e revistas são de gêneros diferentes. Então, o adjetivo ele vai ao plural masculino, no masculino, tá? E, ou então ele vai ao plural concordando com o mais próximo, tá bom? Ele vai concordar com o mais próximo. Com o substantivo, ele vai concordar com o substantivo mais próximo, tá? O adjetivo vai concordar com o substantivo mais próximo. Se o substantivo é revistas, revistas é feminino plural. Então, o adjetivo vai estar no feminino plural, tá? Ilustradas, revistas ilustradas. Se tivesse no singular plural, estaria no singular plural. Tá sendo bem claro, ó, ou concorda com o substantivo mais próximo. Não está dizendo se é singular, não está dizendo nada mais. Está dizendo só isso. Então vai ser, se fosse singular, seria singular, né? Então, aqui nós temos o número 2, no caso de adjetivo anteposto a dois ou mais substantivos. Então, aqui o caso já é diferente. O adjetivo, ele não está vindo depois, ele está vindo antes. Nesse caso, só tem uma situação, tá? Não tem negociação. Não tem, ele só não tem negociação, só tem um caso, tá? O adjetivo ele fica no singular, tá bom? Tá aqui, ó, minha mulher e filhos. Muitas mulheres aliás, desculpa. Ele vai concordar com o mais próximo, tá? Fica no singular, ó. Ele vai concordar com o mais próximo, tá? Não tem negociação, ele vai concordar com o mais próximo, sempre concordando com o mais próximo. Eu estou repetindo isso. Eu sempre repito porque eu tenho mania de dar ênfase nas coisas, tá? É bom a gente dar ênfase, porque a gente aprende, tá bom? Então, repetindo, ele vai concordar com o mais próximo. Quando o adjetivo vier antes de dois ou mais substantivos, ele vai concordar com o mais próximo, tá? Então, aqui tem mulher. Então, minha mulher. Aqui tem mulheres, muitas mulheres, tá? Agora, nós temos uma observação interessante, tá? Quando os substantivos são nomes próprios ou nomes de parentescos, o que vai acontecer?
O adjetivo vai sempre para o plural, tá? Sempre para o plural. Os conhecidos Silva e Souza, tá? Os espertos tio e sobrinho, tá bom? E o outro caso é o seguinte: o adjetivo, quando mesmo se vier após os substantivos, o adjetivo, mesmo se vier após os substantivos, ele vai concordar obrigatoriamente com o último, quando se referir de modo nítido a este. Então, sempre que o adjetivo, né, ele vier, mesmo se vier após o substantivo, estiver se referindo de modo nítido, claramente, a um determinado substantivo, ele vai concordar com ele. Olha o exemplo ali, como é que é bem claro, ó. Ela ganhou um livro e um disco orquestrado. Olha só, disco, olha só, orquestrado. Orquestrado não pode se referir a livro, entendeu? Orquestrado só se refere a coisas, a questões musicais, e aqui no caso é disco, né? Vira-lata, né? Hoje em dia as pessoas falam em gato vira-lata e tal, né? A gente até na sala levantou essa questão, mas vira-lata é um termo exclusivo para cachorro, né? Hoje em dia está se aceitando, até está se aceitando, entendeu? Para gato, as pessoas estão falando, tá? Mas sempre foi usado para cachorro, entendeu? Então, tá de modo nítido para cachorro. Então, um gato e um cachorro vira-lata, ó, cachorro vira-lata, tá no singular porque está se referindo a cachorro. Estavam no quintal. Os dois estavam. A gente não tá falando sobre concordância verbal, então deixa quieto o verbo. O verbo está no plural porque está se referindo aos dois, tá? Mas vamos lá. A gente não está falando sobre questões verbais, né? Vamos lá. O número 3. Elementos que concordam com o sujeito. Particípio e predicativo. Particípio é quando termina em ado. Ado, ado. É o verbo, é o verbo que está no particípio passado. Entendeu? Tá? Realizado o trabalho está realizado, entendeu? A, 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 é, é, ele está sentado, entendeu? É isso, tá bom? Realizado o trabalho. Então, quando o particípio, elementos que concordam com o sujeito, o que acontece? Particípio empregado nas orações reduzidas sempre concordará com o sujeito. A trabalho, saímos, ó, realizado o trabalho, saímos juntos, ó. Tá vendo? Realizado o trabalho, saímos juntos, certo? Cumpridas as exigências, procedeu-se à chamada dos candidatos. E o predicativo é predicativo do sujeito, é um termo exclusivamente que está se referindo ao sujeito. Predicativo é predicativo do sujeito. E entre eles tem o verbo de ligação, tá bom? Tá aqui, ó. O ônibus chegou atrasado. Verbo de ligação é diferente de verbo de ação. O verbo de ligação é ser, estar, ficar, permanecer, parecer, andar, continuar, chegar. E os verbos que têm esse sentido, mesmo que sejam verbos de ação, mas que tenham esse sentido, tá? Por exemplo, ele chegou. Chegar é um verbo de ação, mas ele está sendo usado no sentido de, no sentido de ligação. Ó. O ônibus chegou atrasado. Ó. O ônibus chegou atrasado. Entendeu?
Olha só, o ônibus chegou atrasado. Atrasado, você vê que está se referindo nitidamente a ônibus. Você vê que o atrasado